Eu mencionei a questão do calendário ou da leitura anual das Escrituras. Essa é uma prática que basicamente todos nós temos. Se você ainda não tem a prática de ler a Bíblia anualmente, faça. Nós podemos dizer que nós somos o povo do livro. E se nós não lermos a palavra de Deus, não vamos estar conhecendo a Deus e aquilo que Ele quer de nós. Mas, convenhamos, é fácil entender toda a Bíblia? Não. Você quer bem a todos os livros da Bíblia. Bem, quando eu digo, é assim. Quando você está atribulado, qual é o livro que vem na mente? Opa, Salmos, tá bom? Se eu perguntasse para vocês quais seriam os textos bíblicos prediletos, provavelmente nessa lista estaria João 3,16, estaria nos dias em que vivemos, aquelas passagens de João capítulo 14, 15, 16, principalmente as que nos incentivam a lembrar: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E, tirando o livro de Salmos, talvez a maior parte de nós goste de alguns textos em Isaías, e todo mundo corra para o Novo Testamento. Alguns não se sentem tão bem com o livro de Apocalipse. Pastor, tem tanta figura, tem tanta coisa difícil de se ler, de entender, né? Então, com o que é que eu faço? Bom, eu quero estender essa questão da dificuldade para o Antigo Testamento, porque, infelizmente, paira às vezes sobre nossas mentes, e às vezes pode acontecer não só com os novos convertidos, mas também com aqueles que já têm um certo tempo de fé. Olham para o Antigo Testamento e podem, no máximo, dizer assim: olha, o Antigo Testamento ficou para Israel, a igreja é só o Novo Testamento. Você vai ouvir isso ainda de algumas pessoas. Outros vão dizer assim: tudo bem, o Antigo Testamento, eu gosto das histórias do Antigo Testamento, mas, pastor, genealogia, isso é inspirado por Deus? Pastor, e aquela lista, por exemplo, de peregrinações, nós estamos no livro de Números, e aquela lista de peregrinações do povo no deserto, aquilo é inspirado por Deus? Sim, irmãos, tudo que está nas Sagradas Escrituras é inspirado por Deus. E o Antigo Testamento é Bíblia para a igreja também. Só para vocês terem ideia, a igreja fundada mais ou menos ali no ano 30, bom, dependendo do calendário que você seguir aí, a igreja fundada logo após a morte, ressurreição e ascensão de Cristo aos céus. Os primeiros livros do Novo Testamento que vão ser escritos do Novo Testamento, em média, 15 a 20 anos depois da igreja ter começado no dia de Pentecostes. Então, durante 15 a 20 anos, mais ou menos, não havia o que hoje nós chamamos e temos escrito, chamado Novo Testamento. E, embora nossa ordem dos livros do Novo Testamento comecem com Mateus, os primeiros livros do Novo Testamento que foram escritos, bom, a gente tem ali a carta de Tiago, está entre os primeiros escritos do Novo Testamento. Nós vamos ter a carta de Paulo aos Gálatas, nós vamos ter as epístolas aos Tessalonicenses e talvez, só depois daí, porque há uma certa controvérsia, briga, é que o primeiro evangelho vai ser escrito, que teria sido o evangelho de Marcos. Durante, então, 20 anos, mais ou menos, o que é que os primeiros cristãos liam? Qual era o texto usado para discipulado? Não havia escola dominical ainda, não havia classe chamada de discipulado, mas quando esse povo se reunia para glorificar o nome de Deus, para aprender sobre Deus, o que é que eles liam? A Bíblia da igreja não é só o Novo Testamento. A Bíblia da igreja é também o Antigo Testamento. Durante cerca de 20 anos, 2 décadas, o que a igreja, fora a pregação, o testemunho vivo dos apóstolos, os 12, dos 120 que foram batizados ali, e através deles, no dia de Pentecostes, a igreja nasceu, o testemunho dos 500 que viram Jesus subir aos céus. Então, fora o testemunho dessas pessoas, qual o material que eles tinham para ler? O Antigo Testamento. O Antigo Testamento é Bíblia para mim e é Bíblia para você também. Eu sei que nem sempre é fácil de ler e entender o Antigo Testamento. Por quê? Vamos lá. Há aquele preconceito. Não, o Antigo Testamento é para os judeus.
Eu já falei para vocês. E o Novo Testamento é para a igreja. Já tem esse preconceito. Do outro lado, nós estamos distantes de todos os acontecimentos que acontecem no Antigo Testamento, mais ou menos 2.400 anos. Se a gente considerar que Malaquias, o último profeta levantado por Deus, ele pregou mais ou menos ali em 400 anos antes de Cristo. Se a gente pensar na história que Abraão viveu, nós estamos separados de Abraão em torno aí de 4.000 anos, mais ou menos. Os costumes. Olha, tem costume lá que é estranho para nós. A maneira de tratar as pessoas. A língua que eles falavam nem era a nossa língua. Os lugares em que eles estão falando, alguns são estranhos para nós. Embora nós tenhamos cidades aqui no estado do Ceará que tem um clima europeu, aqui não neva. Ou quando você ouve falar de uma terra que mana leite e mel, que terra é essa? Bom, nós que moramos um pouco mais no litoral, não temos costume de subir as serras, quando algum acontecimento lá do Antigo Testamento fala sobre os montes, para nós às vezes é difícil de entender. E para aqueles que vivem em apartamento ou em casas que não tem quintal, fica até mais estranho ainda ver ou entender passagens do Antigo Testamento. Isso não é verdade? É. E o livro que eu estou lendo aqui, o livro de Números, ele tem uma outra dificuldade. O nome que foi dado nas nossas traduções em português, o nome Números. A Bíblia Sagrada, tomando o Antigo Testamento, foi escrito em hebraico e uma parte em aramaico, mais ou menos como é o português, o italiano, o português e o espanhol. Mas vamos pensar na língua hebraica, tá bom? Vamos lá. O Antigo Testamento, os primeiros livros, pelo menos de Moisés, eles tinham o costume de colocar o nome dos livros, as primeiras palavras que aconteciam ou que apareciam no início do livro. Alguns nomes pegaram bem. Por exemplo, o primeiro livro da Bíblia se chama Gênesis. A forma como é chamado em língua hebraica é Bereshit. Bereshit é no princípio. O que significa Gênesis? Início, princípio. Casou, não foi? Beleza, ótimo. Aí deu certinho o nome do livro em português e também na língua original, que é o hebraico. Agora, quando a Bíblia foi traduzida do hebraico, primeiramente para a língua grega, foi a primeira tradução feita da Bíblia, do hebraico foi para a língua grega. Quando eles foram traduzir a Bíblia para a língua grega, eles olharam apenas para alguns capítulos do livro de Números que tem censo, censo demográfico, o que é isso? O IBGE era para, em cada 10 anos, fazer a contagem da população do Brasil. Para quê? Entre outras questões, entra aí os tributos que vamos pagar, um melhor planejamento do orçamento nacional. Então, algumas passagens do livro de Números vai ter isso, vai ter o censo, para saber quantas pessoas estavam ali se preparando para entrar na terra prometida. Mas se você olhar para isso, nós só vamos ter censo do capítulo 1, 2, 3 e o capítulo 26. Por causa desses 4 capítulos, os primeiros tradutores da Bíblia olharam para esse livro e deram para ele o nome de aritmoi, que vem de onde vem a nossa palavra aritmética, né? Os mais velhos aí vão lembrar, a matemática, né, era chamada de aritmética. Pois é, aí você olha para um livro desse, já mexe com uma coisa que alguns não gostam, matemática, verdade? Pastor, o nome do livro, Números. Sabe como é que se chama o nome do livro de Números em hebraico? Bemidbar. É até mais poético, né? Vamos abrir, irmãos, as nossas Bíblias no livro de Bamidbar. Olha só que coisa linda. E o que significa, pastor, Bamidbar? Bom, pegando aí, deixa marcado Números capítulo 6, a gente vai fazer um panorama do capítulo, olha, de todos os capítulos de Números, e a gente vai encerrar com o capítulo de número 6. Bimidbar, tá bom? Exatamente, Bimidbar é a frase que aparece assim, tá bom? Em Números 1:1. No segundo ano após a saída dos filhos de Israel do Egito, no primeiro dia do segundo mês, falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, na tenda da congregação, dizendo. Em língua hebraica, se nós traduzíssemos, o nome do livro de Números deveria ser chamado de No Deserto. Vocês estão vendo aí a frase no deserto, que está no versículo 1. É essa frase que dá nome ao livro de Números em hebraico.
O nosso título vem por causa de 4 capítulos. 1, 2, 3, e o capítulo 26 tem a contagem do povo. Mas se você olhar para um livro de 36 capítulos, não é? Você tem aí só 4 dando o nome aí de números, ou a contagem do povo, dá a impressão de que todo o livro fala só de números, não é? Mas não. O livro de Números é um dos livros mais belos que nós temos e que nós deveríamos procurar inspiração ou incentivo para os dias difíceis que nós estamos vivendo. No deserto. A ideia de deserto no cenário bíblico, no cenário teológico, ela sempre nos faz lembrar de quê? De lugar onde você vai ter dificuldade para achar água, para achar alimento, de lugar onde você não vai ter sempre, aquela sensação agradável de estar naquele lugar. Deserto, durante o dia é escaldante e durante a noite é frio demais. O deserto é um lugar solitário, o deserto é um lugar em que você pode correr o risco de que assaltantes possam tomar, naquela época, as mulheres, a sua tribo ou do seu grupo, os seus animais e qualquer outro de material valioso que você tivesse no seu acampamento. No deserto. Esse título na língua hebraica, ele cai muito bem, porque além do deserto lembrar todas essas questões para nós, deserto também é lugar de aprendizagem. Quando Elias foge, depois de enfrentar os profetas de Baal, no capítulo 18, ele vai para o deserto, lá do sul de Judá, chamado Negueb, onde ele vai buscar força em Deus. Deserto também, na imaginação bíblica, no modo de pensar da Bíblia, é lugar de provação, é lugar de espera, mas também é lugar de tentação. Onde é que Cristo foi tentado 40 dias e 40 noites? No deserto. Vocês estão percebendo como o título, quando ele é dado na língua hebraica, ele nos faz lembrar muito bem todo o valor precioso de lições que esse livro tem para nós? Pois é, então é pensando nisso que eu queria chamar vocês para nós andarmos de forma panorâmica no livro de Números. A mensagem que eu trago para vocês hoje é uma mensagem que ano após ano eu venho mudando e todo ano eu tenho nas igrejas em que eu passo, na igreja que eu pastoreio, ou tenho o privilégio de pregar, eu sempre procuro incentivar os irmãos a considerarem os 66 livros que nós temos na Bíblia. Os 39 do Antigo Testamento, os 27 do Novo. Todos são inspirados por Deus. Nós podemos lembrar daquele clássico versículo lá de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus. O texto não está dizendo que toda a Escritura é fácil de entender. Todo o texto lá está apontando, toda a Escritura está dizendo que o que Deus colocou lá da primeira palavra de Gênesis até a última de Apocalipse, é o que Ele quer de nós. Eu sei que não é fácil, eu sei que muitas vezes você vai se desanimar. Eu costumo pensar e às vezes falar com os irmãos, você começa todo empolgado a leitura da Bíblia, não é? Primeiro dia do ano, Gênesis, é magnífico. Aí você começa a passar pelo primeiro teste de paciência e de perseverança. Chega no capítulo de número 5, aí tem uma lista de pessoas, nome de quem nasceu e de quem morreu. Aí chega no capítulo 9, tem mais genealogia. Chega no capítulo 11, tem mais genealogia. Quando você vai se aproximando do fim, você vai encontrar também a genealogia de Seir e também de Esaú. Mas, como são poucos capítulos, você sai vitorioso do livro de Gênesis. Aí você chega no livro de Êxodo. Eita, as 10 pragas, o poder de Deus. Isso é maravilhoso aos olhos de muitos, até chegar no capítulo 20. Que é onde Deus entrega os 10 mandamentos. Você sai todo arrepiado do capítulo 19, tremendo, porque você lendo, você vê a glória de Deus no capítulo 19 e a lei que Ele dá. Mas quando chega no capítulo 21, até o final do livro de Êxodo, sabe o que é que acontece? Vai ter uma série de leis que você vai dizer. Capítulo 21, por exemplo, nos orienta como tratar os nossos servos ou escravos. Aí você vai pensar, eu não tenho servo, escravo, isso não é para mim, é para você também. Porque toda a Escritura é inspirada por Deus. Ela não é fácil de ler, ela não é fácil de interpretar, mas toda a Escritura foi dada para você. Saiu vitorioso do livro de Êxodo, aí vem talvez o maior teste no início da leitura da Bíblia, Levítico. Quase que eu pregava sobre Levítico hoje, mas não, isso aí é dose
Uma dose mais forte, deixa para uma outra mensagem, para um outro convite. Eu já estou me convidando, viu? Então vamos lá. Pastor, que livro é aquele? Se eu pudesse pegar o livro de Levítico e espremisse, só saía sangue. Levítico é uma outra pérola, que a gente não sabe, às vezes, valorizar. Levítico 19 e 18. Foi um dos textos que Cristo citou e mais impacta a igreja até hoje. Amarás a teu próximo como a ti mesmo. O segundo maior mandamento está escondido lá no livro de Levítico. Você conseguiu passar do livro de Levítico? Aí você entra no livro de Números. Pastor, como eu já falei, Números só me lembra de matemática. E pastor, quase que eu não passo na escola. Como é que o nome do livro da Bíblia tem esse nome, Números? Os títulos em português nem sempre foram felizes, mas o conteúdo que está lá vai lhe trazer felicidade. Bemidbar, no deserto. É no deserto que Deus vai falar ao coração do povo de Israel. É no deserto em que o povo de Israel vai experimentar tentações que, inclusive, são citadas por Paulo em 1 Coríntios capítulo 10, para nos ensinar e nos incentivar a não cometer os mesmos pecados que o povo de Israel havia cometido. Paulo pega exemplos de Êxodo, mas ele também pega muitos exemplos aqui do livro de Números, e ele vai dizer para nós, olha, tentações, dificuldades, o povo de Deus, que é povo de Deus, sempre passa por dificuldades. Aí ele encerra, tá bom? 1 Coríntios capítulo 10, tirando as lições de Números, dizendo para nós, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar além das vossas forças. Porém, junto com a provação, Ele proverá para nós capacidade, para nós não cairmos nas nossas tentações. De onde foi que Paulo tirou uma meditação tão maravilhosa como essa? Bemidbar, do livro de Números. E é para ele que eu convido vocês a folhearmos um pouco esse livro tão maravilhoso, o livro de Números. Até mesmo aquelas partes que eu havia falado para vocês de Números, tá bom? Capítulo 1, 2, 3 e o capítulo 26, eles têm ensinamento de Deus para nós. Eu quero começar por aí. Lembra que o texto que nós estamos lendo, ele está dizendo quando é que a história contada de Números, ela começa. O livro de Números segue imediatamente a história de Êxodo. Se você olhar para os livros que Moisés escreveu, eles são mais ou menos assim. Gênesis conta toda a história antes de Israel sair do Egito, ok? Todo mundo concorda com isso? Ótimo, pronto. E o livro de Êxodo conta os primeiros 40 anos de Moisés, Deus preparando ele, onde? Lá no deserto do Sinai. Olha como o deserto é um lugar especial para onde Deus nos chama para aprender. Depois que Moisés é comissionado por Deus, as 10 pragas, a entrega da lei, capítulo número 19 e 20 de Números, basicamente a história contada em número 1 segue a história contada em Êxodo, capítulo 19 e 20. Aqui, irmãos, nós estamos no segundo ano, depois da saída do povo de Israel do Egito. O livro de Números vai nos contar a história até as portas da terra prometida de Canaã. Bom, então, se você quer entender melhor a peregrinação no deserto, leia Êxodo e leia Números. O livro de Levítico e o livro de Deuteronômio, eles contam a história de um mês cada um. Bom, Levítico conta um mês depois da saída do Egito e o livro de Deuteronômio conta um mês antes de Moisés morrer. Você tem 2 livros tão grandes, né? Mas cada um deles só conta um mês, na verdade. Então, o que é que o povo passou? Quais foram as dificuldades que o povo enfrentou? Está aqui, no deserto. Bemidbar. Está aqui no livro de Números. O povo saiu do Egito, um bando de escravos desorganizados. Você já imaginou? A contagem que vai ser feita logo no início vai contabilizar 600 homens preparados para a batalha. Irmão, 600 mil homens, não 600 homens, mas 600 mil homens é maior do que muitas cidades que nós temos no Nordeste. É uma parcela considerável se nós pegarmos o estado do Ceará e observarmos 600 mil homens. E esses homens quase sempre todos já casados. Bom, então vamos aumentar aí, cada um com uma esposa, 1.200.000 pessoas. Se cada um tivesse 4 filhos, os judeus gostavam de ter filhos. Bom, então se você imaginar aí, cada um deles com apenas um filho,
nós teríamos 1.600.000 pessoas, ou 1.800.000 pessoas. Mas havia famílias com 2 filhos. Aí vai aumentar para 2.400.000 pessoas, 1.000 pessoas no deserto. Se você aumentar 3 filhos, olha só, já vai para 3 milhões de pessoas no deserto. Você já imaginou 3 milhões de pessoas fugindo no deserto? Já imaginou isso? Como é que é a organização desse povo? Como é que esse povo vai se organizar? Questões básicas. Todo mundo tem esgoto e água aqui na sua casa, não é verdade? Agora, como é que vai administrar água para cerca de 3 milhões de pessoas e saneamento básico? Você já imaginou? Como o povo possivelmente poderia ter morrido por falta de saneamento básico no deserto? Mas a lei orienta até isso. O livro de Números nos mostra um bando de escravos desajeitados saindo do Egito e se transformando no exército poderoso do Senhor dos Exércitos. Sabe quando Deus depois se intitula Senhor dos Exércitos? Pois é, a ideia é tirada daqui. Não é apenas o exército celestial, mas Israel vai aprender a como se comportar, se organizar, de maneira que eles venham a ser um exército, ou melhor, os exércitos dos quais o Senhor ele vai se dignificar a ser chamado de o Senhor dos Exércitos. É esse livro, um livro de transformação que você tem em suas mãos, o livro de Números, o livro chamado Bemidbar, no deserto. Então, os capítulos que falam sobre Números, 1, 2, 3 e 26, falam sobre isso, essa organização. E, curiosamente, muitas vezes, quando estou lendo a Bíblia, eu gosto de desenhar aquilo que a Bíblia está contando. E eu desafio depois você a ler esse livro e fazer um desenho bem simples. Você sabe fazer um quadrado? Pronto, é suficiente. Você vai observar que quando o povo sai do Egito e Deus começa a organizá-los ali, você vai perceber que a organização que Deus traz para que o povo de Israel venha a ter uma organização de vida que centraliza Deus no meio da vida daquelas pessoas. São 12 tribos, lembram? Cada grupo, de 3 em 3, vai se organizar. Um ao norte, o outro ao sul, leste e oeste. Sabe o que é que tinha no meio, ali daquele acampamento? A tenda onde Deus descia muitas vezes para falar com Moisés, e também a tenda onde eram feitos sacrifícios. Ou seja, todo mundo, quando abria a porta da sua tenda, o que é que tinha da frente? O culto a Deus. A vida de Israel no deserto, ela é organizada ou ela é trabalhada de maneira que eles vejam. Vocês querem viver de maneira que agrada a Deus, que louva a Deus, em que vocês terão a presença de Deus no meio de vocês? Centralizem Deus na vida de vocês. Foi isso que eles aprenderam no livro de Números. Leia capítulo 1, 2, 3 e 26. Você vai aprender isso. Eles aprenderam nesses capítulos que tem os números. Da tribo de Judá, quantos mil? Da tribo de Ruben, tantos mil. Pois é, não fica pensando apenas na quantidade, não. Vejam como eles estão se organizando. Um grupo de escravos virando um exército organizado, o exército do Senhor. E um grupo de pessoas que aprende a centralizar Deus na vida deles. Números capítulo 1, 2, 3 e 26. Mas o livro de Números, Bemidbar, no deserto, é um livro, como eu já falei para vocês, que Paulo gostava, e Paulo cita em 1 Coríntios capítulo 10, porque é um livro que também vai nos ensinar a fazer o seguinte: se no deserto nós temos um local muito propício ao aprendizado da palavra de Deus, é no deserto em que o nosso coração, destituído de todo conforto, destituído de todas as esperanças humanas, ele vai mostrar quem ele é. Por isso, o livro de Números tem também, fora Gênesis capítulo 3, a tentação de Adão e Eva, fora os capítulos que falam sobre a morte do Senhor Jesus. Capítulos mais tristes que você tem dentro da Bíblia, Números, capítulo 11, 12 e 13.
Eu convido vocês a folhearmos juntos nossas Bíblias no livro Bemidbar, capítulo de número 11, 12 e 13. São 3 dos capítulos mais tristes da Bíblia. Por quê? O povo está peregrinando. Os milagres das 10 pragas, a passagem no meio do Mar Vermelho, o maná, as cordonizes, as águas amargas que foram tornadas doce, a água que brotou da pedra, todos os milagres que o povo vê até aqui. Eles são conduzidos ao Senhor até o sul daquilo que vai ser chamado depois de deserto de Negueb. Eu falei para vocês que Elias, séculos depois, fugiu de Jezabel por esse mesmo caminho. Bom, o povo está ali, indo para a terra prometida pelo sul. Só o que acontece? Esse texto aqui, capítulo 11, 12 e 13, ele não é importante só para Paulo. Ele também vai ser muito repetido pelo autor de Hebreus, principalmente no capítulo 4. Porque no deserto, quando nós estamos destituídos das nossas forças, das nossas esperanças, onde nós só temos ao Senhor para correr ou ficar blasfemando, reclamando das coisas. São as lições que nós aprendemos em Números 11, 12 e 13. Vamos ler Bemidbar, capítulo 11, versículo 1. Queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu extremidades do arraial. Eu estou me mudando para uma casa nova e nós estamos fazendo reforma. E está muita poeira lá, então me desculpem a voz ter falhado agora, queridos. Queixou-se o povo da sua sorte. Deus tirou um bando atrapalhado de escravos do Egito e tornou eles um exército. Supriu eles de tudo o que eles precisavam. E principalmente supriu cada um deles da presença de Deus no meio do acampamento. Tantos milagres vistos, a mão poderosa de Deus agindo. Mas você sabia que, como várias coisas na vida podem ter 2 usos, milagres às vezes se comportam como faca de 2 gumes. O milagre, ele só faz bem para nós quando ele é recebido por fé. Quando o milagre não é recebido por fé, ele se torna testemunha diante de Deus dos nossos pecados. E todos os milagres que o povo viu aqui se tornou testemunha da dureza de coração do povo de Israel diante de Deus. Quando milagres não são aceitos pela fé, eles, no lugar de nos tornar mais fortes, eles se tornam os juízes que testemunharão a condenação daqueles que não creram. Dê uma olhadinha em João capítulo, todo o livro na verdade, mas especialmente capítulo 20, versículo 30 e 31. João, ele diz que os milagres que ele selecionou de Jesus, que foram 7, João chama de sinais. Os demais evangelistas chamam de milagres. Os 7 sinais ou milagres que João escreveu estão ali para falar que Jesus Cristo é o Cristo e crendo nele as pessoas teriam vida. Mas quando milagres não são recebidos por fé, eles se tornam nossas testemunhas de acusação diante de Deus. E é isso que você está vendo aqui no início de Números, capítulo de número 11, versículo de número 1. O povo reclamou da sua sorte, o povo reclamou da sua situação em que eles estavam vivendo diante de Deus. E do que é que eles estavam reclamando? Vejam, por exemplo, por gentileza, capítulo 11 de Bemidbar, versículo de número 4. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma e nenhuma coisa vemos, senão este maná. O maná, quando não foi recebido por fé, tornou testemunha de acusação
diante do povo de Deus. Vocês estão entendendo o que é que o texto está dizendo? Eles eram escravos, estão libertos. O Senhor está dando para eles um destino em que eles vão comer do melhor da terra de Canaã. E o que é que eles querem? A gente prefere voltar e ser escravo do Egito do que continuar e sendo servo desse Senhor, que só dá para nós maná. Testemunha de acusação. Quando milagres não são recebidos com fé, sabe o que é que vai sair do seu coração e da sua boca? Só reclamação. Deus está dando tudo do que a gente precisa. Deus está dando tudo que Israel precisava. Está aqui. É o que eles precisavam. E então o Senhor fala ao povo, o Senhor pune ao povo, mas não para por aí. Lembra que eu falei para vocês que eram números 11, 12 e 13? Pois é, tem coisa pior acontecendo agora no capítulo 12. Vamos dar uma olhadinha? Além do povo reclamar, os líderes que estavam ao lado de Moisés, que deveriam estar servindo fielmente com ele, também reclamaram. Números, capítulo de número 12. Falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita. E disseram: porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que haviam sobre a terra. Logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: vós três saí à tenda da congregação. E saíram eles três. O Senhor então vai falar para os três irmãos, bom? Miriam, Arão e Moisés. Moisés aqui está testemunhando o que o deserto faz na vida da gente. Embora hoje nós não estejamos em desertos literais, as dificuldades que nós passamos, e não sou eu que estou criando isso, você vai encontrar essa ideia em vários autores bíblicos, você vai encontrar essa ideia em vários cristãos. Quando nós passamos por dificuldade, nós lembramos que nós não somos esse mundo. Tem um hino maravilhoso no cantor cristão, um dos que eu mais gosto, que ele diz: sou peregrino aqui, em terra estranha estou, do reino lá do céu, cidadão eu sou. Bom, então você vai perceber que nós cantamos várias vezes que o deserto ou a peregrinação é quem nos identifica nesse mundo. E aqui, o deserto em que eles vivem, tanto literal como as dificuldades que o deserto apontam, estão se manifestando. O que é que está dentro dos nossos corações? Se nós não confessarmos a Deus, se nós não buscarmos transformação, tribulações, dificuldades vão vir para expor aquilo que a gente tenta tanto esconder. Quando Deus chamou o povo de Israel, Ele chamou para ser um povo em que fosse um povo santificado dele, um povo sacerdotal, uma nação de sacerdotes. É o que Deus queria com Israel, e são esses mesmos títulos que Pedro usa para a igreja em 1 Pedro capítulo número 2. Nós somos um povo sacerdotal, nós somos uma nação de sacerdotes, tirados não do Egito, mas do mundo, para caminharmos para uma terra prometida, melhor do que Canaã era. Então, muitas vezes, nós somos comparados aqui com o povo no Egito. E não sou eu que estou criando isso ou fazendo isso a primeira vez. Paulo fez isso. 1 Coríntios, capítulo número 10. O autor de Hebreus, capítulo de número 4. As dificuldades que o povo passou no livro de Bemidbar mostram ou ilustram as dificuldades que nós vamos enfrentar. Então, fora a reclamação, achando que Deus está te dando o pior. Rapaz, eu sirvo esse Deus, mas esse Deus está me dando o pior. Eu gostava era quando era no mundo, porque no mundo eu tinha isso, isso e aquilo outro. Eu não sei se todos passaram aqui, mas talvez alguns vão concordar. Você lembra que talvez os primeiros anos de fé que você teve, logo depois de você aceitar Jesus Cristo, não vou dizer que são todos, mas alguns aqui vão fazer sinal com a cabeça, não precisa fazer, mas eu vou ler isso no rosto de vocês. Vocês lembram das dificuldades que vocês passaram quando vocês se tornaram crentes? Que alguns diziam: meu Deus, eu estou te buscando e parece que só acontece coisa errada agora comigo, as coisas não dão certo. Como é que pode ser? Quando eu era do mundo, as coisas davam tudo certo para mim. E agora é que eu te sirvo, Senhor, por que está acontecendo tanta coisa comigo? Né? Eu vi alguns aí, não foram todos, mas que bom que alguns lembram disso, né? Que alguns passaram por isso. E se você não passou, fala com esses irmãos. Essas tribulações é como que Deus nos chamando para ir para o deserto, para ver o que está dentro do nosso coração,
para Ele revelar a glória dEle quando nós desistirmos de fazer as coisas com nossas próprias forças. A glória é dEle. E tudo que a gente faz também é por intermédio dEle. Foi isso que aconteceu em Números capítulo 11. Capítulo 12. Não vai ser fácil servir. Até mesmo os melhores de nós vamos ter dias difíceis. Até mesmo os nossos líderes vão falhar. Eu acostumei a aprender, à luz das Escrituras, que quando nós olhamos para os nossos heróis, Abraão, Davi, Paulo, os nossos heróis não são como os heróis do mundo, que têm superpoderes, né? Um ou outro tem uma criptonita, né, que faz ele ficar fraco. Mas os heróis do mundo, muitas vezes, são aqueles que não tem nada que derrote eles. Eles são perfeitos. Os nossos heróis da Bíblia, eles têm pés de barro. Você lembra do sonho de Nabucodonosor? A estátua começava belíssima de ouro, os metais diminuíam, até mostrar que os pés eram de barro, para dizer, você pode até fazer coisa importante na vida, mas se você não tiver Deus, não adianta nada. E muitas vezes você vai perceber os seus líderes falhando. Você está vendo aqui 2 líderes falhando. Arão e Miriam. Estão dizendo, talvez a ideia ali começa com provavelmente, tá bom? Moisés talvez teria tomado casamento com uma segunda mulher, uma mulher cuxita, da terra de Cuxi, que hoje pode ser chamado como Etiópia. E provavelmente, dizem alguns comentaristas bíblicos, você sabe qual foi a punição que Deus deu para Miriam? Foi a lepra. Por quê? Uma linha de interpretação nesse texto diz que não era simplesmente o local de onde essa mulher de Moisés teria vindo. E por Miriam ter sido a principal responsável aqui, ou no caso, castigada por Deus, talvez ela tenha começado a situação. Arão foi lá e apoiou, mas provavelmente ela que teria começado a situação. E que situação? Alguns dizem estão criticando Moisés por tomar um segundo casamento. Mas o castigo que Deus dá para eles, ou para ela, é estranho. Por que tornar ela leprosa? Aí é onde entra uma segunda linha de interpretação. Eles não estavam falando só mal da mulher, não. Estavam falando da cor da mulher. Os etíopes normalmente são de pele escura. Então você talvez esteja vendo um caso bíblico de racismo, onde eles estão falando mal da mulher de Moisés, porque ela tem pele escura. Aí faz um pouco mais de sentido, porque ela ficou com a pele branca de lepra. O livro de Números, capítulo de número 12, nos ensina que é bom ser líder, mas também a responsabilidade de quem lidera é maior diante de Deus. É quase como se aqui pudesse ter sido citado por Tiago no capítulo 3. Não sejam muitos de vós mestres, porque receberão mais duro juízo. Esse texto foi dado, não é para você desistir de ser professor da escola dominical, não, pelo amor de Deus. Quando chega no final do ano, tem aquela lista de cargos para a gente preencher, aí o pessoal não quer mais ensinar na escola dominical, o pessoal não quer ser líder de criança, é a maior dificuldade. Eu vou falar de uma coisa aqui que eu não sei se está acontecendo, mas talvez eu faça um golaço, tá bom? Você já percebeu quem é que normalmente vai para o culto infantil? Vocês sabem quantas vezes a pessoa que está no culto infantil já foi para o culto infantil só nesse mês? Ou nesse ano? Para que você que tem filho ficasse aqui? Talvez a pessoa que está lá, ela esteja já 6 meses servindo, porque ela ama a Cristo e ama as crianças, e para as crianças não ficarem com a programação delas, ela está sacrificando o alimento espiritual dela no culto para você ficar aqui. E ninguém muitas vezes lembra de quem está lá trabalhando com as crianças. Está deixando ela trabalhar sozinha. Isso acontece com escola dominical. Tem irmãos que ainda não deixaram de ensinar na escola dominical, estão cansados e realmente às vezes precisam parar. Mas se pararem, quem é que vai ensinar as crianças? Quem é que vai tomar a frente da sociedade feminina? Quem é que vai tomar a frente da sociedade masculina? E dos jovens, quem serão os conselheiros? Então sirva, quando o texto diz que quem serve, quem é líder, quem é mestre, vai receber maior juízo ou cobrança da parte de Deus, não é para desestimular você de servir, é para você lembrar
que aquele que põe a mão no arado, e não é somente a pregação do evangelho fora da igreja, é o serviço geral, é o serviço dado a Cristo, é a sua vida de cristão. Quem põe a mão no arado não pode olhar para trás. Sirva a Deus, mas prepare outros também para servir, para que assim tenhamos muitos irmãos capacitados para servir na casa do Senhor. Sirva, mas também lembre, do mesmo jeito que é um privilégio servir, há uma grande responsabilidade em servir. O capítulo de número 12, então, de Números, ou Bemidbar, nos lembra disso, a seriedade daqueles que servem diante de Deus. Deus vai cobrar mais de nós, tá bom? Mas deixe-me falar pelo menos uma coisa que eu sei que vai acontecer comigo e com o pastor Adley, tá bom? Vocês lembram das coroas que estão prometidas para nós? Coroa da vida, aquele que é fiel até a morte, aquele que ama e aguarda a vinda de Cristo. Paulo fala isso em 2 Timóteo, capítulo 4. Lá em Apocalipse você lê, não é? Quem é fiel até a morte vai ter a coroa da vida. Tem a coroa incorruptível para aqueles que dominam as suas paixões. É o que Paulo ensina em 1 Coríntios, capítulo 9. Mas existe uma coroa que provavelmente só nós pastores vamos receber. Sabe que coroa é essa? 1 Pedro, deixa marcado, por gentileza, capítulo número 12 de Números, e vamos até 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo de número 5. Se há muita cobrança, não só aqui na terra, mas principalmente no céu, porque nós servimos, Pedro nos mostra que aqueles que são líderes também têm privilégios diante de Deus. 1 Pedro, capítulo 5, versículo de número 4. Pedro está falando aos presbíteros, que nós batistas identificamos como uma das funções dos pastores. Aos presbíteros, versículo número 1, ele está falando, e isso se encerra no versículo 4. Então, o que ele está prometendo é aos presbíteros. Ele diz: ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória. Então, provavelmente, só quem vai receber essa coroa são os presbíteros, são os líderes, são os pastores. Orem, nem sempre é fácil. Muitas vezes nós estamos aqui com um sorriso bonito no rosto, mas lembre que os grandes homens de Deus têm pés de barro. Nós somos ao mesmo tempo, todos nós, recipientes da graça de Deus. A glória, o tesouro do Evangelho está em nós. Paulo ensina em 1 Coríntios. Mas ao mesmo tempo, nós não deixamos de ser barro, material fraco. Então, o livro de Bemidbar, capítulo de número 12, nos lembra da responsabilidade dos líderes. Seja líder, bom, é um privilégio, mas também é uma grande responsabilidade. Vamos voltar para Bemidbar, capítulo de número 13. Falei para vocês sobre os 3 capítulos tristes. 13 vai puxar um pouquinho para o 14. 13 e 14 estão juntos. O que é que acontece? Israel está muito impaciente, não quer mais ficar no deserto. A gente vai ficar no deserto até quando Deus quiser que nós fiquemos no deserto. Mas vejam só o que acontece aqui. Você vai ter uma outra lista de nomes, não deixa isso te desanimar pelo meio do caminho, tá bom? Então vamos lá. Disse o Senhor, Bemidbar, capítulo 13, versículo 1. Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Então estamos mandando os melhores, em vários sentidos. Os melhores que deveriam ter um melhor discernimento espiritual, os melhores em sentido físico, pessoas que eram consideradas por outros como pessoas de liderança, e eu podia chegar para um desses príncipes e buscar a orientação deles, e se eles não soubessem, eles procuravam a orientação de Moisés. Então é o melhor que está sendo mandado para lá. Enviou-os Moisés do deserto de Parã, seguindo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças, líderes dos filhos de Israel. Estão mandando aqui os crentes mais fiéis daquele grupo. Os líderes. Dá uma lista de nomes, tá bom? Então você vai saber aí quem são esses nomes, esses homens, mas também tem uma lista maravilhosa. Quem ainda não tem filhos, pretende ter filhos, então olha só o que você encontra aí. Versículo 4. Da tribo de Ruben tem Samua. Olha o nome bonito, Samua, que era filho de Zacur. Olha o nome bonito.
Zacur, né? Lembrança, o Deus lembra. Zacur é o mesmo nome Zacarias, se você parar um pouco para pensar, tá bom? Da tribo de Simeão, Safate, Ori, da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné, até o final. Aí o texto destaca no versículo 16: são estes os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. O real nome de Josué era Oséias, mas chamaram tanto ele pelo nome Josué que acabou ficando, tá bom? Mas esse aqui é o primeiro Oséias que aparece antes do profeta Oséias, lá do final. Pois é, se eu dissesse para vocês, vamos abrir no livro do general Oséias, vocês tinham que abrir em qual livro? Josué, porque era o nome dele, não é? Josué está aí. Eles veem coisas belíssimas. Eles sobem, diz o versículo 17, sobem ao Negueb, que é o deserto do sul de Judá, penetram nas montanhas, eles verem as cidades. E as coisas são tão magníficas, diz o versículo 23, que eles voltaram do vale de Escol com um ramo de videira, com um cacho de uva, que era transportado por 2 homens. Imaginou como aquele cacho de uva deveria ser bonito, grande, era apetitoso, diz isso. Quando eles voltaram, preste atenção, porque esse texto aqui é muito importante para o Novo Testamento. A teologia de Hebreus capítulo 4 é construída em cima desse texto. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Ou seja, de onde eles estavam para lá, poderia ser percorrido nesse tempo. A viagem poderia talvez ter sido feita em 40 dias. Mas foi feita em 40 anos. Deus te chamou para o deserto? Aprenda as lições que Ele quer te dar. Porque o tempo de Deus sempre é melhor. Senão 40 dias podem virar 40 anos. O texto segue dizendo: caminharam e vieram a Moisés, Números 13, 26, e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhe conta, e eles e toda a congregação, e mostraram-lhe o fruto da terra. Olha só o que Deus vai dar para nós. Olha a bênção. Bênçãos e milagres devem ser recebidos com fé, para que brotem dos nossos lábios agradecimento pelo que Deus faz. Porque se você não tiver fé, a bênção e também o milagre vão mostrar a dureza do seu coração. É o que a gente vê aqui. Diz o texto: relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, este é o fruto dela. O mel, rapidamente aqui, propriamente não era o mel apicular, o mel de abelhas, é provavelmente o mel feito das tâmaras, das formas de frutos que havia das tamareiras lá do deserto. Então lá, o mel, provavelmente que eles falam, é um tipo que nós chamaremos, a minha avó chamaria de lambedor. Bom, você pega uma fruta e você faz um lambedor, que era muito bom, né, para as vias, né, respiratórias. Pois é, esse mel aqui é mais um tipo de lambedor, não é tão o mel apicular, o mel de abelhas. Então lá tinha tudo isso. E eles falam das cidades. Aí aqui começa: quando a bênção, o milagre não é recebido com fé, ele não produz louvor, ele produz reclamação. Versículo 28. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os filhos de Anak, você vai descobrir depois, que são os antepassados de Golias. Quando o povo entrou na terra, você vai aprender isso no livro de Juízes, os filhos de Anak, eles foram mortos, mas nem todos foram mortos. Alguns migraram para as cidades dos filisteus. E Golias, a quem Davi vai enfrentar, era descendente desse aqui chamado Anak, ok? Os amalequitas habitavam na terra do Negueb, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitavam ou habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então, estão dando um relatório. Olha a bênção que Deus está dando. Vai ter dificuldade no meio do caminho, mas Deus está dando uma bênção. Como é que você recebe? Com discernimento, com fé ou com falta de fé, que vai gerar reclamação. Seja um Calebe na vida, versículo 30. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Rapaz, ele está pulando de alegria. Esse eia aí não é ele, eia, não. Ele está alegre, ele está empolgado.
Gente, vamos lá, Deus vai dar, vamos lá, vai dar tudo certo, vamos caminhar. É mais ou menos como ele está falando aqui. Ele está animado, empolgado. Ele recebeu o milagre e a bênção com fé. Porém, toda vez que vocês virem essa palavra na Bíblia, marca, porque ela está fazendo uma comparação de dois comportamentos. Uma comparação que mostra dois comportamentos contrários. Se houve a empolgação de Caleb, o que vem depois desse porém é só lamúria, reclamação diante de Deus. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Quem foi que libertou o povo do Egito? Quem foi que humilhou os deuses do Egito? Quem foi que abriu o mar vermelho? Quem foi que conduziu o povo vitoriosamente? Eles estão aqui mais ou menos há 1 ano e meio, a 2 anos, depois de terem saído do Egito. 2 anos, mais ou menos. Não creem em Deus? Pois é, pois Deus vai fazê-los peregrinar 38 anos. Mas pastor, é 40. Não, irmãos, vamos lá. Eles saíram do Egito, mas só chegaram na terra de Canaã 40 dias depois, 40 anos depois. 2 anos eles ficaram se preparando para ir. Não creram, a viagem de 40 dias totalizou 40 anos, porque eles passaram 2 anos se preparando para ir, mas Deus fez eles andarem em 38 anos no deserto. Por quê? Porque não creram. Sabe como é que o autor de Hebreus interpreta esse fato? Vamos para Hebreus, capítulo de número 4, deixa Bemidbar marcado aí no capítulo 13 e vamos para Hebreus, capítulo de número 4. É fascinante como a Bíblia ela se encaixa, as pontas elas se amarram. Hebreus, capítulo de número 4, versículo 1. Temamos, preste atenção no que ele vai dizer. Temamos, versículo 1. Temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, pareça suceder que algum de vós venha ou tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes foi acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem prometido. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. O autor de Hebreus, ele vai chamar nossa atenção assim: Deus não prometeu para a igreja um pedaço de terra nesse mundo. Ele não prometeu para a gente isso. Ele prometeu as glórias do mundo por vir. Pertencemos a Cristo, vamos reinar nesse mundo. Seremos reis e sacerdotes de Cristo, mas o que Deus está dizendo, olha, sabe aquele trechinho de terra que você mora? Pronto, Deus está te garantindo que vai ser teu no resto do milênio e do resto da eternidade. Não. Para Israel, ele prometeu, Israel está lá até hoje contando a história de que aquela terra foi Deus que deu para Abraão, Isaac e Jacó. O que é que Deus deu para nós? Aí você vai entender o seguinte: a ideia de descanso, aqui que ele está falando é, quando Moisés comissionou Josué para levar o povo para entrar na terra prometida, Deus disse que daria toda a terra, e quando eles descansassem, ou seja, quando todas as batalhas tivessem encerrado, eles teriam a terra que Deus havia prometido a Abraão, Isaac e Jacó. O autor de Hebreus está dizendo, Deus não prometeu para a igreja, para nós, descanso nesse mundo, mas a vida por vir, a vida eterna e todas as bênçãos que nós vamos ter. Então ele está dizendo, cuidado para você não ter um coração endurecido, de maneira que você não reconheça o que Deus está prometendo para você. Nós cremos que nós não perdemos a salvação. Essa é uma crença nossa. Mas o autor de Hebreus ele está preocupado porque poderia existir pessoas no meio daquela igreja que não eram convertidas ainda, que estavam ouvindo, louvando, se sentiam até bem, mas ainda não haviam entregue a vida a Jesus. E a gente sabe que isso acontece. Jesus ensinou isso onde? A parábola do semeador. 4 sementes foram lançadas em 4 terras diferentes. Foi semeado. A primeira e a segunda não deu certo. Mas você já parou para pensar que a terceira ainda cresceu,
ela não deu fruto como deveria, mas ela ainda cresceu. A gente sempre pensa que as 3 que não deram, não é? Não, ali é só o pessoal que está no mundo. A terceira, que caiu no meio dos espinhos, ela cresceu. Mas as preocupações da vida se tornaram mais importantes para ela do que Deus. Por isso ela foi abafada. E aquela semente fracassou. Salvação não se perde. Você que foi alcançado por Cristo, aquele que começou boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo. Mas a nossa preocupação de pastores também é: será que alguém aqui está se enganando de ser crente? Esse é um alerta da carta aos Hebreus. Ele passa todo o livro dele dizendo: quem vocês são? Vocês realmente são de Deus? Porque se vocês são de Deus, parem de reclamar. Se vocês são de Deus, creiam que Deus vai cumprir o que Ele disse para nós. Vocês são de Deus, então vocês vão perseverar até o fim. Mas se alguém cair, o Senhor é poderoso para levantar. Você já entregou realmente sua vida a Jesus? Uma doutrina bíblica, uma doutrina nossa batista regular é que sim, aqueles a quem Cristo salvou, Paulo diz lá em Romanos capítulo 1, 8 na verdade, aquele a quem Ele predestinou, Ele também glorificou. A sequência lá vai mostrar 4. Ele chamou, Ele justificou, Ele santificou, Ele glorificou. A obra que Deus faz é completa. A minha preocupação é: você já passou por essa obra? Porque é possível que no nosso meio haja pessoas que ainda não são fiéis, são servas do Senhor Jesus. Eu não estou falando que você vai ser tentado em 1h30, você vai dizer: meu Deus, me perdoa, porque eu blasfemei, porque eu reclamei. Mas, irmão, se determinado tipo de comportamento se repetir tanto, qual é o fruto que você está dando? Porque pelo fruto a gente conhece a árvore. Eu não estou falando de uma má safra que pode acontecer aqui e acolá, porque nós estamos passando por dificuldades, e dependendo de como você está, talvez uma coisa que não lhe derrube tanto numa época da sua vida, agora possa lhe deixar mais fraco. Mas a questão é, se isso se tornou repetitivo na sua vida, avalie. Se o pecado está sendo o seu senhor, avalie se você entregou verdadeiramente sua vida ao Senhor Jesus. E essa preocupação não é só do autor da carta de Hebreus. Pedro também tem essa preocupação. O autor de Judas também tem essa preocupação. Paulo, quando fala em Tito, ele diz que os falsos mestres, eles tinham todo o conhecimento, eles conheciam, mas eles negavam a Deus através das suas obras. Então, realmente, a salvação não se perde, mas a minha preocupação e a preocupação que cada um deve ter é: eu entreguei verdadeiramente a minha vida a Jesus? Porque o texto de Hebreus, capítulo de número 4, nos fala que aqueles que foram chamados ali, nem todos que foram chamados ali para sair do Egito, receberam a bênção. O autor de Hebreus capítulo 4 diz: as boas novas com fé. Se eles não receberam essas boas obras, ou essas boas novas com fé, quem eles são? Quem eles são? O Senhor Jesus Cristo também nos alertou isso, que no futuro, quando Ele viesse, Ele ia separar as ovelhas dos bodes. Eu volto a dizer, ninguém perde salvação. Se você foi alcançado por Cristo, Ele vai trabalhar na sua vida de maneira que até o fim, você pode até cair, fraquejar, mas Ele vai te levantar. Mas a preocupação aqui é dada, você está se enganando? Qual é o fruto que você está dando? Eu não estou falando, eu volto a repetir isso. Nós vamos cair. Eu sou fraco, eu não sou nem melhor do que vocês, eu sou pior do que vocês. Mas se as minhas fraquezas, se as minhas más obras estão sendo feitas em mais quantidade do que refletindo o Evangelho e a palavra, eu tenho que ver se eu realmente entreguei minha vida a Jesus. Se eu estou levando com seriedade o chamado que Jesus Cristo fez para mim e para nós. Quer me seguir? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Não largue a sua cruz. Ainda em Hebreus, vamos ler o último versículo do capítulo 3,
que também fala lá sobre os eventos de Bemidbar, capítulo 13. Versículo de número 18, vamos ler 18 e o 19. Melhor, vamos pegar o 17, porque tem as palavras no deserto. Eu tinha marcado só o 19. E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Irmãos, incredulidade é coisa séria. Incredulidade não é uma ideia. Incredulidade é um modo de vida. É um modo de vida. Eles não simplesmente diziam: Deus não vai nos trazer aqui para a terra prometida porque é difícil. Eles tentaram trocar Deus. Não foi só uma vez. O bezerro de ouro foi só um ensaio. Porque no livro de Números, você lembra de Balaão? Pois é, eles aprenderam a cultuar Baal-Peor, deus dos Amobitas. O cordeiro ali, o novilho de ouro, né, que a gente vê lá, o bezerro de ouro, foi só um teste para toda a idolatria que acompanhou o povo de Israel. Porque volta e meia o povo estava cultuando a falsos deuses. E o texto está dizendo: milagres e bênçãos, quando não são acompanhadas com fé, vão se tornar as testemunhas que vão te acusar no dia do julgamento final. Então, Deus tem lhe abençoado, você já confessou a Jesus como seu Salvador? Não reclame, não blasfeme. Veja, se Deus lhe chamou para estar no deserto, Ele vai dar o que você precisa para você caminhar. Por isso eu quero encerrar, saindo desse capítulo 13 aí, e o 14, que são tristes, para um dos capítulos mais alegres do livro de Números, Bemidbar, capítulo 6, versículo 24 ao 26, que foi o texto que o Carlinhos leu para vocês e eu quero reler. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Essa é a chamada bênção araônica, a bênção de Arão. E o que ele está dizendo aqui é que a presença de Deus é mais importante do que os milagres que Ele faz. Você já parou para pensar o que é vida eterna? Pastor, vida eterna é viver para sempre. Aí deixa eu te dizer que quem for lançado no lago de fogo e de enxofre vai viver para sempre. Vai viver para sempre. No castigo eterno vai viver para sempre. Então, vida eterna não é simplesmente viver para sempre. Vocês sabem um capítulo, um versículo que diz o que é vida eterna? João 17,3. A vida eterna é esta, que conheçam a Ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus, a quem o Senhor enviou. Vida eterna não é simplesmente viver para sempre, é relacionamento. A vida eterna no céu e na terra restaurada só vai ser boa porque Jesus vai estar lá. Porque nós vamos pegar na mão de Jesus, nós vamos olhar no rosto de Jesus, nós vamos adorar, nós vamos chorar aos pés de Jesus. Vida eterna é relacionamento. E o texto que a gente está lendo aqui: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti. O Senhor tenha misericórdia de ti. O Senhor levante sobre ti o rosto e te dê a paz. É interessante a figura do rosto aqui. E essa figura vai ser muito repetida no livro de Salmos. Senhor, mostra o teu rosto para nós. Senhor, que o teu rosto esteja diante de nós. É interessante a ideia do rosto. Nós temos até um costume aqui no Ocidente, no Brasil, aqui no Nordeste, né, para mostrar quando você está indignado com alguém, quando você despreza. Você virou o rosto de alguém, não é? A gente chama isso de rabisaca. Se alguém te deu uma rabisaca, virou o rosto para você. O que significa? Aquela pessoa me despreza. Deus não dá rabisaca para você. Ele está pedindo aqui que a gente ore. Senhor, nunca eu quero perder o relacionamento contigo. Não me dê rabisaca. Que o teu rosto brilhe para mim.
É isso que os salmistas várias vezes dizem. Quando eles estão sofrendo, quando passar pelo deserto, quando está no meio da dificuldade, pesa, eles dizem: Senhor, não tira o teu rosto de nós. Um desses exemplos é o Salmo de número 80, versículo de número 3. E quando você estiver lendo a próxima vez o livro de Salmos, lembra da bênção de Bemidbar, capítulo 6, versículo 24 a 26. Deus tem o seu rosto virado para nós, o seu rosto brilhando para nós, é sinal de que nós estamos em comunhão com Ele, estamos fazendo o que Lhe agrada, e isso é vida eterna, é relacionamento com Deus. Salmo 80, versículo de número 3. Restaura-nos, ó Deus. Faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Isso está no livro de Números. Não deixa a palavra Números te afastar de tantas lições maravilhosas que tem esse livro. Então, o texto de Bemidbar fala sobre organização, fala do perigo dos nossos pecados em endurecer nossa mente, mas também nos fala principalmente da presença de Deus que não se afasta daqueles que creem nele. Da presença de Deus que está presente naqueles que clamam a Ele e sabem que se Ele por um só instante virasse o rosto para nós iríamos desaparecer. A vida perderia o sentido se um só instante Deus virasse o rosto para nós. E você sabe quando foi que Ele, de certo modo, virou o rosto para alguém? Lá na cruz. Deus virou o rosto para o Filho por causa do meu pecado e do seu pecado. Deus meu, por que me desamparaste? É um dos textos mais difíceis e mais profundos da Bíblia, porque o Filho encarnado, que viveu sempre em comunhão com o Pai, naquela hora, Jesus só viu a ira de Deus, o rosto virado de Deus, por causa de quê? Do meu pecado e do seu pecado. Você não confessou Jesus ainda como seu Salvador? Lembra que alguém teve o rosto de Deus virado para ele por causa do seu pecado. O rosto de Deus estará virado para sempre daqueles que vão sofrer o castigo eterno, vão ter vida eterna lá, mas sem relacionamento com Deus. O rosto de Deus não vai brilhar para eles, mas para aqueles que confessaram a Cristo como seu Salvador, lutam com seus pecados. Tem hora que a gente ganha, tem hora que a gente perde, mas a gente vai continuar. O deserto muitas vezes vai ser difícil, mas Deus fez o povo entrar, e Ele é poderoso para nos fazer entrar no reino celestial. Amém?